Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Conexão Alvorada, esse podcast que busca trazer a conexão comigo mesmo, com o outro e com Deus. Eu sou o Padre Jefferson Baceto e hoje o nosso tema é um tema absolutamente atual. Nosso tema hoje é inteligência artificial. Papa Francisco tem falado em muitos momentos sobre esse tema, esse tema que tanto tem avançado como tem sido um tema delicado, que a igreja também precisa olhar com um olhar bastante criterioso para que não aconteçam abusos. Como toda tecnologia nova, não é? Ela pode trazer muitos benefícios para a humanidade, mas também pode prejudicar e muito os seres humanos. E hoje, para nos ajudar nesse tema, eu tenho a honra de receber a doutora Ana Mauriceia, que é uma referência na área de inovação tecnológica, educacional, na inteligência artificial. E antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou contar um pouquinho para vocês do currículo dela. A professora Ana Mauriceia é doutora em Química pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela é mestre em Química pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Ela tem MBA em Projetos de Aplicações Digitais e Inteligência Artificial, trazendo uma visão abrangente sobre o impacto da tecnologia no ensino. Ela tem especialização em Pedagogia Empresarial e Neurociências e Educação. Atualmente, ela leciona na Universidade Anhanguera Pitágoras Unopar, atuando no programa de mestrado e doutorado em metodologias para o ensino de linguagens e suas tecnologias, com foco em inteligência artificial. Sua missão tem sido promover a transformação digital nos ambientes de aprendizagem, aplicando abordagens inovadoras para aprimorar os processos de ensino. Professora Ana, seja muito bem-vinda ao podcast Conexão Alvorada. Que alegria te receber aqui, uma estudiosa nesse tema que ainda é tão novo e ao mesmo tempo tão necessário para nós nos aprofundarmos. Eu que agradeço a oportunidade. Ter a oportunidade de falar na Rádio Alvorada com as pessoas que estão ouvindo e falar da questão da inteligência artificial na educação, que é a minha vida, né? E a gente poder discutir ela com um caráter humano, com os olhos, como você falou do Papa, que eu acompanho essa discussão com ele, eu acho que vai ser uma oportunidade para todos nós, vai ser muito interessante. Que bom. Professora Ana, eu gostaria assim, eu tive a oportunidade de viver não exatamente a inteligência artificial, mas eu terminei há 2 anos a graduação em teologia, né? Na verdade 3 anos. E eu peguei bem aquela fase que metade da minha graduação foi online em virtude da pandemia. Sim. E foi assim uma correria total para aqueles professores se adaptarem. Muitos nunca acho que tinham pegado uma câmera para poder dar aula, e foi uma loucura. O que isso representa, essa inteligência artificial? O que exatamente é e como que ela está impactando a educação, sendo que nós acho que tivemos o mundo acelerou, eu acredito que desde a pandemia nesse sentido, não é? Bom, a inteligência artificial, na verdade, como conceito, ela está desde 1952, então ela vem progredindo. A gente tem que lembrar disso, ela não surge de repente. Ela já está na nossa vida, como eu brinco, no Netflix, né? Aquelas escolhas que a gente fazia. O que tem de grande diferencial é que agora ela se torna uma linguagem que a gente chama de natural, como se fosse uma linguagem natural, e chega para nós. E aí isso vai impactar muito, principalmente no meu setor, que é a educação. Mas ela nada mais é do que são algoritmos, né? É uma máquina que eu tenho que lembrar que é físico, existe um computador em algum lugar. Por isso a gente tem que lembrar do meio ambiente, campanha da fraternidade. Existe o uso consciente da IA, também passa pela responsabilidade. E o que eu tenho? Eu tenho uma máquina que ela simula a inteligência humana, simula em tomada de decisão, busca de dados, aprendizado, a gente chama de aprendizado profundo. Então a gente tem hoje, vou dar um exemplo do computador quântico. Então enquanto um computador normal, ele faz, eu tenho um labirinto,
eu tenho que aprender um por vez no computador. No quântico, ele aprende todos ao mesmo tempo. Então, a gente está numa era disruptiva tecnológica. Importante para decidirmos que humanos seremos, né? Então, e na educação especialmente, onde eu estou, e a pandemia acabou abrindo essa porta, né? Como você falou. A pandemia acelerou o nosso processo de professores. Isso foi uma coisa que a gente acabou tendo que aprender. E na educação, ela já está presente. Ela já está presente. A gente tem uma pesquisa que 70% dos alunos de graduação, se você estivesse hoje fazendo, 70% a 74% já usam IA. E os professores, mais ou menos, acho que esse tanto já usou de alguma maneira, mas 39% ainda tem algumas resistências. Então, a gente tem aí, ela está chegando, a gente está aprendendo com ela, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Tá bom. Para o pessoal que nos acompanha agora, a senhora poderia dar alguns exemplos práticos para as pessoas entenderem como elas estão utilizando a inteligência artificial hoje no seu dia a dia? Vou começar pela educação, mas eu vou dar em outros casos, tá? Na educação, é interessante que eu dou muita capacitação para professores. O planejamento de aula, o plano, que é uma questão burocrática também, ele tem sido... Então, você pode entrar no ChatGPT. Eu fiz isso com uma professora, foi maravilhoso, foi inesquecível. Ela é educadora, alfabetizadora há 30 anos. E fui dar capacitação para ela, e aí ela disse, mas como é que eu vou dizer? Eu disse, primeiro comece contando para ela quem você é. Porque ela não te conhece, ela sabe o que é um dado, né? E para ela você também é um dado. Não esqueça disso, eu digo. E aí ela contou que ela era alfabetizadora, isso e isso. Aí ela disse, professora, venha cá. Eu disse, o quê? Ela me elogiou. Eu disse, muito bom, então significa que ela já está entendendo quem você é. Agora você fale para ela que você precisa preparar uma aula. Então, assim, eles estão usando para isso. Alguns usam só apertar botão, eu digo, né? Vai lá e diz, me dá uma aula de ciências biológicas, células e tal. Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa que os alunos têm usado, por exemplo, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, aprender a preparar textos. Então, a gente pega os primeiros lugares em Enem, pode perguntar, acho que para todos. Eles usam a IA como alguma coisa para ajudar na escrita. Então, isso a gente tem bastante. Imagens, eu acho isso legal. Sabe que crianças autistas ou que ela tem uma necessidade maior de visual. Então, eu tenho visto professores contando que quando ela narra e ele faz um prompt, que é uma pergunta para a IA, e ela devolve uma imagem que ele imaginava, isso está trazendo o aluno para perto. No dia a dia, a gente pode usar desde... Eu uso para tanta coisa, eu falo, meu Deus, desde receita de bolo, eu brinco. Eu pergunto algumas coisas para ele. Planejamento de viagem, ou como é que eu vou participar de um podcast. Eu posso me preparar. Então, eu posso me preparar, por exemplo, para uma entrevista. Os meus alunos, quando vão fazer currículo, ontem eu estava com uma. Ela disse, professora, não sei. Eu falei, então vamos lá, vamos usar IA. Mas não para mentir o que você é, mas para potencializar e se preparar para ir para uma entrevista. Olha que legal. Então, isso é uma coisa muito útil, né, se a gente pensar, né, no dia a dia. E eu acho que dá. A gente pode brincar com muita coisa. Esses dias eu estava testando com uma que estava num salão de beleza. E ela queria saber como é que ela treinava a pessoa que ia atender, porque ela precisa de atendimento. Eu falei, então vamos ver que tipo de situação você pode criar para que aquela pessoa venha e aprenda como ela atende o cliente. Então, atendimento do cliente, por exemplo, é uma coisa boa. Bom, é um universo assim infinito, né, que a gente hoje está vendo a utilização da inteligência artificial. Mas para aqueles que ainda não tiveram contato propriamente, né, ainda, explica um pouquinho, que a senhora foi direto para o chat, né, foi direto para a ferramenta. Para as pessoas, às vezes, que não tiveram nenhum contato ainda, para elas não acharem que é um monstro, isso, né? Do que se trata exatamente? A pessoa vai lá, vai digitar, é um site, é um software que ela vai comprar, só para as pessoas que ainda não tiveram esse contato, para elas entenderem. Bom, a partir do 2022, a gente começa a ter o que a gente chama, todo mundo vai chamar de ChatGPT, né? Que ela é um site onde você entra e se cadastra gratuitamente. Ele é um pouquinho parecido com o que vocês têm no Google. Você tem lá um espaço para colocar uma palavra-chave no Google. No caso da inteligência artificial, ela é um computador ligado em algum lugar, que você vai fazer pergunta para ele, e ele vai buscar na infinidade de coisas que a gente tem e vai te dar uma resposta. Então, quando você vai um ChatGPT, que é de graça, você se cadastra,
pelo seu e-mail, você tem um cadastro, não vai pagar. Você vai lá e você vai fazer uma pergunta para ela. Então, você pode dizer, hoje eu vou participar do podcast com o Padre Jefferson. Você poderia me ajudar sobre definições do tema? Ele vai te dar respostas matemáticas. A partir disso, você começa a conversar. Lembrando que você está conversando com uma máquina. Então, a IA é baseada em perguntas que a gente vai chamar de prompt. Vem lá da computação. Então, nada mais é do que aquelas perguntas. O que muda bem e o que eu percebo é que as pessoas estão vinculadas ao Google para colocar a palavra-chave. Então, assim, quem for usar, vai, por exemplo, se cadastrar. Eu dou o ChatGPT como exemplo, mas o Google tem um que chama Gemini. A gente agora tem inúmeras. Tem umas que estão até no WhatsApp, sabia? Tem no WhatsApp. Você pode entrar pelo número e conversar com ele no WhatsApp. Então, é como se fosse uma conversa com um programa de computador. É como se você estivesse no Word, você falava assim, como é que eu coloco negrito aqui? Você já pensou que se no Word você pudesse ir lá e digitar? Ou você está em casa, como é que eu uso esse micro-ondas, né? E você pudesse ir lá e digitar, como usar o micro-ondas? E ele não vai dizer tópicos, ele vai dizer, olha, faz isso. Então você vê que é uma linguagem, por isso que chama linguagem. Acho que deu para entender? Sim. Eu acredito que aqueles que estão nos acompanhando, né, que ainda não tiveram a oportunidade de utilizar, é algo fantástico. E é como hoje eu costumo comparar que seria um upgrade do Google, né? Antes você tinha só a chance de digitar uma palavra. E você sabe que o Google está com um problema hoje. Ela está com um problema que o Google é baseado em propagandas. Isso as pessoas vão notar. Elas gostam disso, tá, gente? Vocês vão começar a gostar. Quando você vai no Google, você digita lá, eu quero fazer uma pizza hoje. Eu quero uma receita de pizza. O que ele vai me dar? A pizzaria que ele está patrocinada. E não tem problema. É que o Google é baseado no sistema de patrocínio. Uhum. Quando você vai no ChatGPT ou qualquer LLM, DeepSeek, que é a nova da China, e você dizer, eu vou fazer uma pizza hoje. Aí ele vai dizer, que bom que vai fazer uma pizza. Para quantas pessoas? O que elas gostam? Olha só. Muda e eu não vou ter o patrocinado. Então você tem respostas. O próprio Google ele teve que se adequar a esse novo mundo. Ele está trazendo um resuminho, se a gente perceber, mais rápido ali para você não sair do Google. Olha como muda, como foi disruptiva essa forma de interagir com o computador. Fantástico, não é? E com essas novas oportunidades, com certeza os professores, alunos estão tendo que se adaptar muito, né? E isso muda a dinâmica do aprendizado, muda o jeito do professor ensinar e do aluno aprender. Nessa nova dinâmica, como que essa tecnologia tem transformado a relação professor-aluno ali? Como que eles estão preparados para essa mudança? Eles estão se preparando. Os conflitos estão existindo. Não adianta dizer que não, os conflitos existem. Sempre existiram na educação. Ele é um conflito diferenciado agora, né? Mas assim, os professores eles estão buscando se preparar, mas lembra que os professores são foram treinados em livros, a gente tem essa ainda. E os alunos estão atropelando um pouco a gente. Então eu recebo de professores, semana passada eu recebi um que falava de metodologia da pesquisa. E ele dizia, e agora? Porque eles estão copiando tudo do ChatGPT, como é que eu faço? Eu disse, professor, você vai ter que fazer o seguinte, uma dica. Você diz para ele, você pode entregar o trabalho, mas eu quero que você me fale que pergunta você fez para a IA. Que resposta você teve? O que você concorda com ela e o que você não concorda? Que exemplo era interessante? Então, quando a gente vê como está sendo transformado, eu não posso mais dar os mesmos trabalhos que eu dava antigamente. Não adianta. Me faça um trabalho sobre radiodifusão no Brasil. Ele vai me dar em segundos. Agora, como é que isso tem impactado a sua vida? Você ouve rádio? Como é que é isso? E na hora a gente vai ter que aprender uma coisa que é a interação mesmo. O professor ele precisa aprender, por exemplo, gestão de conflitos. Que eu vou precisar aprender porque eu vou ter que trazer essa discussão. Então isso é uma coisa. Outra coisa que eu percebo, como mãe atípica também, e que defendo essa causa, tem uma filha autista, formada em psicologia agora, e ela me ensinou muito. E eu percebo, por exemplo, no caso da inclusão, dá para fazer coisas maravilhosas. Tem uma aluna que mandou para mim outro dia, professora, eu estava aprendendo sobre competências, habilidades e atitudes. Não entendi. Aí a senhora falou para eu usar o ChatGPT e perguntar, porque ela é TDAH e ela tem dificuldade de interação também. E olha como ele me respondeu.
E eu disse, e você aprendeu? Eu falei, aprendi. Sabe o que o chat fez? Ensinou para ela o que era competência, habilidade e atitude numa receita de bolo. Competência é saber o que tem que colocar no bolo. Então você sabe o que vai no bolo? Vai fubá, vai ovo. Habilidade é misturar na coisa certinha. E a atitude é não abrir o forno no meio, é esperar o bolo assar. E eu disse assim, gente, olha que interessante se o professor, né, pedir para o aluno, ó, faça uma interação e me diga o que ele trouxe. Então, a partir disso, a minha aula foi totalmente diferente. Tá? Então, isso para inclusão, para comunicação, isso a gente tem bastante. Em relação a, eu tenho alunos que não sabem se comunicar, escrever um e-mail. E ele me manda, ontem um aluno manda lá para mim um arquivo, eu digo, olha, você não disse o que era. Então eu tenho ensinado os alunos, né? Vai lá e vê. Escreva uma outra coisa que eu faço, e que os professores podem fazer também, é um texto escrito. Eu termino a minha prova, eles tiram foto da prova, e podem ir corrigir, eu dou um prompt para ele, que é uma pergunta que ele vai jogar numa IA, para ele ver que se aquele texto está bem escrito, se está faltando alguma coisa, se ele fosse avaliar como seria. Então, na educação, a gente tem muitas possibilidades de uso, muitas. A gente ainda está começando, acho que a gente está se preparando para isso, dos dois lados, tanto do lado de lá quanto do lado de cá. Que bom. Eu enxergo assim, eu sempre gostei muito de estudar, eu tenho 3 graduações, teologia, filosofia, administração, tenho MBA em marketing, tenho mestrado em comunicação, depois uma pós em rádio, TV e redes sociais. E eu vejo, só que eu fiz a última pós faz 2 anos, né? E eu percebo, a última foi online, já muda bastante o formato, né? Eu poderia dizer, professora, que hoje a forma do professor ensinar e do aluno aprender com a inteligência artificial, nós não vamos mais ter aquele professor detentor de todo o saber, porque ele é mestre, porque ele é doutor, então ele é detentor de todo o saber. O aluno tem que acatar tudo o que ele disser, porque hoje o volume de informação que o aluno tem acesso é muito grande. Então, a forma tanto de ensinar quanto de aprender vai mudar drasticamente. Eu acho que a gente tem que se antenar que mudou. Eu me pergunto, se aquele meu professor da década de 80, ele realmente sabia de tudo do mundo? Ou ele achava que sabia? Será que ele sabia? Ou ele se postava como sabia? Eu pergunto às vezes. Eu tinha professores maravilhosos, mas com certeza não tinha toda a informação também à época. Hoje a informação ficou... A gente tem muito mais acesso, muito mais. Então, não dá para ser professor detentor do saber numa situação como essa. Parte desse pressuposto. Não tem como. Então, muda a relação. Muda a relação porque agora eu preciso... Os alunos, por exemplo, meu maior problema hoje, para dar aula, não é metodológico. Eu dou aula no mestrado e doutorado de metodologias. Metodologia, gente, é um método. Método, técnica, né? A gente tem métodos para. Sabe qual é o meu problema? Fazer com que as pessoas, como você, que gosta de estudar, como eu, que adoro estudar, sintam prazer em estudar, em aprender. Como é que eu faço para as pessoas... Então, eu como professor, o meu maior desafio é encontrar formas de fazer com que o meu aluno olhe para aquilo e diga, que legal aprender isso. E a gente não foi treinado para isso, tá? Nenhum professor foi. Então, olha como vai mudar. Porque eu preciso desse professor. Eu preciso dessa sensibilidade de dizer o que o Padre Jefferson gosta. Como é que eu faço para que ele entenda que isso aqui é legal de aprender. Então, acho que a gente está mudando, sim. Vai mudar muito. A formação ainda, eu estava lendo, e o Papa fala muito disso, dessa desigualdade. Essa desigualdade, ela é um perigo, porque ao mesmo tempo que a gente tem professores que vão estar lá na frente, a gente tem locais onde a gente vai demorar muito tempo para chegar. Muito tempo para que se estabeleça e o professor seja capacitado para. E a gente pode perder um tempo precioso aí, né? Então, eu acho que nós teremos que estar sempre engajado para que todos tenham oportunidade. Então, a gente lembrar desses professores que estão em lugares que têm acesso, e alunos, e os que também não têm, né? Acho que isso é importante lembrar também. Não dá para ter uma escola para um, uma escola para outro, né? Senão a desigualdade vai continuando, a gente vai ficar sempre com problemas. Sim.
O Papa Francisco, ele tem um carinho especial e tem falado constantemente sobre o tema, né? Então, aproveitando esse gancho e num olhar já bastante católico, né? Num olhar de cuidado com o outro, como que é uma ferramenta sem dúvida muito poderosa, mas como garantir que o seu uso seja consciente, responsável e nós, a partir de agora, termos uma geração completamente dependente dessa ferramenta que não saiba, como a senhora falou, não saiba mais, sem colocar lá na IA para fazer uma redação, não saiba criar sozinho a redação se ela não tiver a ferramenta. A dependência tecnológica é um problema, que a gente realmente, nós vamos ter que trabalhar isso de forma ética. Eu acho muito interessante que no Vaticano, em 2020, é aquele termo algorética, né? Então, o algoritmo com a ética. Então, a gente tem esse viés que existe da IA, de te dar respostas prontas que te agradem. Te agradando, eu quero voltar para ela, porque o meu cérebro quer facilitar a vida. Só que eu preciso lembrar, como educadores, pais, que somos, vocês, né? Os que estão envolvidos nas comunidades, que a gente tem responsabilidade sobre o que a gente passa para frente, sobre o que a gente produz. E é uma responsabilidade humana. Eu falo que, neste momento, a gente tem que decidir que ser humano a gente é. Eu acho que a inteligência artificial chega num ponto importantíssimo da nossa evolução. Ela é uma tecnologia. O Yuval fala no livro Nexus, ele diz assim, quando criaram a bomba atômica por si só, ela não falava assim, deixa eu pensar, olhando para todos os dados do mundo, eu vou soltar lá em Hiroshima. Ela não teve isso. Quem é que decidiu que ia soltar no Japão? Foi o ser humano. Só que agora, a gente tem uma IA que está caminhando, que ela pode decidir em que lugar que ela vai soltar essa bomba. E eu preciso saber de antemão que eu estou lidando com um mundo tecnológico, mas o mundo real sou eu ainda. Então, como é que nós, né, professores, vocês, né, como é que a gente conscientiza as pessoas? Você está lidando com uma máquina, sem sentimentos. Eu brinco, eu falo assim, ela não está ligando se você está num dia bom ou ruim, embora você diga para ela se você está bom ou ruim. Ontem eu estava lendo um livro e eles dizem, a próxima evolução que eles querem é que seja uma IA emocional. E ela te pega, porque ela já viu que o ser humano gosta. Então, essa questão do uso excessivo, eu preciso, até como professor, eu também não posso usar excessivamente. Então, eu também tenho que ver para que eu estou usando. Quer ver uma coisa que eu acho que vale como prática? Vai usar IA. Você pensa, eu vou usar IA. Vou dar um exemplo nosso, do podcast. Para que você vai usar IA? Para responder para o Padre Jefferson? Ou para que você tenha melhores respostas? Onde é que você quer chegar com esse podcast? Eu quero chegar de que as pessoas entendam o uso. Elas se conscientizem de que isso não é uma coisa absurda. Não dá para voltar atrás. Daqui a pouco o pessoal que está ouvindo a gente vai lá no Chat GPT, né? Chat GPT, eu estou falando para eles, né? Ou no Gemini. Escreve lá, inteligência artificial, que vai aparecer. Então, o meu objetivo, primeiro tem que ser definido. Então, eu tenho que definir qual é o meu objetivo. O meu objetivo é esse. Aí sim, como ela pode me ajudar nesse objetivo. Porque se a gente vive sem objetivo, qualquer tecnologia, qualquer coisa, né? Se eu não tenho objetivo, alguém põe uma faca na sua mão e você vai lá. Se eu não tenho objetivo, peraí. Eticamente, eu não posso fazer isso. Então, eu acho que nunca foi tão necessário o estudo da ética, o estudo da humano. Isso é uma coisa que em todas as universidades que a gente lê, eles estão dizendo, e é um risco que a gente está correndo. É assim, nós queríamos que todo mundo se formasse em processamento de dados, que os nossos alunos todos fossem estudar tecnologias, a escola deve ser só tecnológica. Os grandes pensadores, você na filosofia, né, deve acompanhar, eles dizem, opa, calma lá, a escola precisa fazer pensar, gente. Eu preciso fazer pensar. Eu não posso sair de um podcast como esse sem ter pensamentos, ser humano. Então, a primeira coisa é nós lembrarmos a todos que somos humanos, responsáveis pelos nossos atos. E qual é o nosso objetivo aqui? Né? E aí eu acho que a partir disso a gente vai ter. Mas com crianças, o Papa fala muito disso, com crianças e adolescentes,
1 em cada 6 crianças já sofreu algum tipo de abuso na internet. Existem abusos psicológicos, diversos. Então, existe uma preocupação muito grande aí, principalmente na formação do caráter. E tem razão. Então, isso, eu acho que nós vamos ainda ter que aprender um pouco sobre isso. Adultos, com o que somos, eu digo, você é o adulto da relação, né? Como é que você está usando? Né? Para você poder até passar, olha, uso assim. Então, primeiro, acho que assim, a gente vai ter que trabalhar com esse objetivo. Mas ainda vamos ter que enfrentar alguns problemas, sim, de acomodação aí. Muito bem, estamos aqui com a professora Ana, que é uma estudiosa na área de inteligência artificial. E aí, conforme a evolução da nossa conversa, eu tenho aqui pensado, como eu já utilizei várias vezes e foi muito bom, porque uma coisa que você às vezes demoraria 2 horas para fazer, você produz um texto e faz as correções que você acha por bem fazer, né? Então, realmente, ela nos ajuda se você utilizar de forma muito consciente. Vamos agora dar uma pausa nesse bate-papo tão enriquecedor, nessa nossa proposta do podcast Conexão Alvorada, onde nos conectamos conosco mesmo, com o outro e com Deus, para também nos conectar com o Brasil e com o mundo. Vamos ouvir agora, diretamente de Roma, as notícias do Vaticano. Em Santa Maria Maior, a homenagem dos cardeais ao Papa e as orações do povo. Na tarde deste domingo, os cardeais reunidos nas congregações gerais em vista do conclave visitaram o túmulo do Papa Francisco e rezaram as segundas vésperas, presididas pelo cardeal Macricas. Mais de 20 mil pessoas fizeram fila desde a manhã de domingo para saudar o Papa, rezar diante de sua lápide e depositar flores, entre elas a Senhora das Flores Amarelas, Carmela Mancuso, em lágrimas diante da escrita Franciscus. Eu o amava. Para mim, ele é um santo. Carmela Mancuso, a calabresa conhecida no mundo como a Senhora das Flores Amarelas, a quem o Papa dedicou suas poucas palavras em 23 de março, dia em que recebeu alta do Hospital de Melle, chora diante do túmulo do Papa Francisco na Basílica de Santa Maria Maior. Numa sacola, ela carrega um novo buquê, todo amarelo, e está na fila com milhares de outras pessoas que sobem os degraus da Basílica no Monte Esquilino. Mais de 20 mil desde que foi aberto ao público na manhã deste domingo às 7 horas. Em meio aos constantes pedidos para não fazer fotos e agilizar os passos em função da segurança, uma exceção foi feita para Carmela, e ela passou à frente. Como foi feito muitas vezes durante as audiências gerais de quarta-feira, quando o Papa havia aparecer na Praça São Pedro ou na Sala Paulo VI, e abriu os braços, exclamando: "Aqui está ela." Carmelina caminha lentamente, coloca as flores de lado e, com a mão na boca, chora ao contemplar a luz suave que ilumina a cruz do Bom Pastor e se reflete na inscrição Franciscus, gravada no mármore. O Papa, que ela foi uma das últimas a conseguir saudar fora da Basílica de São Pedro no domingo de Páscoa, durante o giro no Papa Móvel, ato conclusivo da vida de Jorge Mário Bergoglio, está sepultado ali desde o último sábado, sob aquele mármore proveniente da Ligúria. "Posso ficar aqui mais um pouco?" pergunta a Senhora das Flores Amarelas, unindo-se às vésperas que os mais de 110 cardeais reunidos em Roma rezaram na tarde deste domingo na Basílica Liberiana. Foi decidido na congregação geral na sexta-feira passada organizar um momento de oração não programado para prestar homenagem ao Papa. Na tarde deste domingo, eles chegaram antes das 16 a Santa Maria Maior, partindo de micro-ônibus da praça em frente à Sala Paulo VI. As pessoas ali presentes e alguns adolescentes, no Jubileu dos Adolescentes, acompanharam a passagem dos cardeais pela porta, em procissão, até o túmulo do Pontífice. Diante deles, o cardeal Santos Abreu e Castelhó, arcipreste emérito da Basílica, que acompanhou o então recém-eleito Papa Francisco em sua primeira visita a Santa Maria Maior, no dia seguinte à sua eleição.
Depois, um por um, ou em grupos de 3, os cardeais pararam diante do túmulo. Alguns permaneceram em oração por alguns minutos, rezando uma Ave Maria. Outros fizeram o sinal da cruz ou tiraram uma foto. Aqueles que puderam se ajoelharam por alguns instantes. Todos se reuniram então na Capela Paulina, ao lado do túmulo, sob o olhar da Salus Populi Romani, que 126 vezes viu Francisco de joelhos nos primeiros tempos e numa cadeira de rodas nos últimos tempos, dizer-lhe obrigado por uma viagem apostólica a ser realizada ou concluída com sucesso, por uma operação médica que correu bem, por uma simples saudação. Com o olhar voltado para o ícone, que a tradição diz ter sido pintado por São Lucas, os cardeais rezaram juntos em silêncio. Depois, rezaram as segundas vésperas presididas pelo cardeal arcipreste e coadjutor Rolandas Macricas. Atrás deles se uniram grupos de fiéis. O fluxo contínuo de visitantes não parou, assim como a fila em frente aos confessionários não parou. E os celulares, antes voltados para o túmulo, viram-se para os cardeais que cantavam os salmos. As orações foram rezadas em diferentes línguas por diferentes sacerdotes. Foram feitas orações pelo Papa Francisco para que o Senhor ressuscitado o acolha na morada da luz e da paz. Tudo durou pouco mais de meia hora. Os cardeais então deixaram a basílica, que permanece aberta aos fiéis até as 22 horas locais. Nesta segunda-feira, mais uma nova congregação geral para preparar o conclave que elegerá o sucessor de Pedro, de número 267. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José. Como que nós podemos, já fazendo um exercício, professora, será que essa tecnologia pode substituir o ser humano, ou no caso, a área mais específica da senhora, ela pode substituir o professor? Como que vai ficar esse contato humano, não é? Na educação? Essa é uma discussão muito boa que está tendo na educação. E a gente está chegando à conclusão de que, você sabe que nunca vai ser tão importante ter o humano lá dentro da escola? A gente vê hoje a necessidade. Então, pelos estudos que eu tenho visto e pelas observações que eu tenho, o professor ele poderá ser substituído em tarefas burocráticas, em teorias que você precisa aprender, né? Então você pode, como você diz, alguns termos no direito, né? Seja na área de médica, algumas coisas, mas eu vou precisar do professor para aquele olhar e dizer, hoje o Padre Jefferson não está bem, ele trouxe um trabalho que não condiz com ele, eu preciso ver o que está acontecendo. Ou na educação infantil, que aí a gente diz que não tem como substituir. Não tem. O professor da educação infantil e a alfabetização, ele é imprescindível. Principalmente no mundo tecnológico. Interessante isso. Então, a discussão que a gente estava tendo, e é interessante, talvez a gente substitua em algumas situações. Nos Estados Unidos já tem lugares onde eles substituíram 2 horas de aula por dia por IA, a partir do 6º ano, para aprender geografia, química, matemática, coisas mais, os conceitos, mas depois eles vão para a prática. Então, isso a gente tem essa, mas a humanização ainda, né? Tem um livro que eu digo para todo mundo ler, a irmã Rosa, lá no Mãe de Deus, eu disse a ela, tem um livro que chama 2041, a transformação, né? Como é que vai estar? E tem um conto lá, o livro é fantástico, vale a pena ler. Para quem gosta de ficção, é alguém que escreve ficção, junto com o Kai-Fu, que é um cara que estuda IA há muito tempo. E eles fazem 10 contos de como é que vai estar o mundo em 2041. Olha que legal. E tem um conto lá que fala sobre educação. Foi ali, há 1 ano e meio atrás, que eu levei um baque e disse, não, eu tenho que mudar o meu rumo da prosa. Meu rumo da prosa não tá legal. Tá um rumo da prosa, dashboard, eu brinco. Os alunos são dashboards, personalização do ensino, todo mundo massificando. Não vai ser. E nesse conto, ele fala que existem 2 caminhos para a educação. Um, que é a educação dashboard, onde os alunos vão ser preparados no mercado financeiro, alta produção, isso que a gente já está vendo. E o outro e aquele criativo? Porque o ser humano é o que cria, não é? Eu acho que a gente teve essa bênção de poder criar com tudo que a gente tem, o mundo que a gente possibilita.
E aí, neste conto, eu tive um choque. Eu disse, eu vou ser professora dashboard ou vou ser professora dos criativos? Quem é, que IA que eu vou buscar? Então, quando eu defendo IA e eu dou para os professores, eu digo, vocês são co-criadores com a IA. E os seus alunos também. É co-criação. Por exemplo, tem aluno que vai usar para criar música. Depois vai ser um bom músico. Né? Para brincar com a arte, entender a arte. Então eu acho que assim, o risco existe em alguns casos. Professores que metodologicamente a gente, como você disse, né, lá atrás, conteudista, isso vai ser um problema, mas as relações humanas, estas estão em super alta. Eu preciso ter. Então a IA não consegue substituir ainda, né? Hoje olhando, eles dizem que nos próximos anos a gente não vai ter ela completamente humana como a gente tem medo. Mas, em algumas situações, ela vai sim substituir. Professora, um outro olhar que para nós, como padres, como católicos, é algo essencial, e nós temos uma atenção até a catequese, no caso da Arquidiocese de Londrina, já tem a catequese especial, né, para aqueles que têm dificuldade de aprendizagem, né, ou as várias deficiências, né. No caso, a IA, ela de fato pode incluir mais esses alunos com dificuldade de aprendizagem nas suas mais variadas formas, como a senhora já disse, os autistas com TDAH. Quais exemplos que a senhora poderia dar? Olha, eu acho assim, para a inclusão é fantástico. Tem uma ferramenta, até o MIT deixou de graça para professores, para pegar as atividades e transformar num gibi para alguns alunos que são visuais. Ele já transforma o texto de uma forma mais resumida para quem é TDAH. Então, por exemplo, se eu sou um professor da catequese e eu tenho um aluno TDAH e eu tenho textos longos, ele não vai ler. Então, se eu usar IA contando que eu sou professor da catequese, eu vou preparar uma sobre o filho pródigo. Eu tenho um aluno TDAH, então eu preciso de instruções. Conta um pouquinho, né? Só toma cuidado para não dar nome, CPF, eu brinco, né? É uma coisa de... E eu peço para ele me ajudar. Tentem isso, as catequistas, para ver. Ele vai te dar uma série de possibilidades de você fazer metodologicamente para aquele aluno. Se eu tenho um outro que é autista, então imagina que antes, como é que eu vou preparar essa aula para diversos? Naquela conversa que eu estou tendo, então lembra que eu comecei a conversa dizendo, eu tenho um aluno TDAH, vou falar sobre o filho pródigo, e eles têm tantos anos, me ajude a partir disso. Então esse é o texto. Então ela vai dizer, comece assim, ele estrutura isso. Na próxima conversa você diz, na própria até às vezes, agora eu tenho que fazer a mesma coisa, mas agora eu tenho um aluno de comunicação não verbal. Aí ele vai dizer, então neste caso, faz plaquinhas com figuras. Então olha só que interessante, ele consegue dentro da própria catequese. Agora, como eu digo, você vai deixar para ele escolher o trecho do que você vai dar aula? Isso faz parte do conceito da filosofia do que você está seguindo. Se você pedir, ele vai te indicar qualquer coisa. Olha a responsabilidade. Né? A responsabilidade é da catequista que está ali trabalhando. Mas em inclusão ela faz isso muito bem. Um dos meus alunos que escrevem, por exemplo, vai escrever um texto com TCC. Eu trabalho com eles. Então eu tenho lá, ele tem muita dificuldade estrutural, o TDAH se perde muito rápido. Aí eu digo para ele, então fale para ele assim, eu vou escrever um texto. E por favor, isso não quer dizer que ele não está... Olha, mas aí a IA está escrevendo por ele. O TDAH tem dificuldade de escrita, gente. Ele escrever mais do que 2 parágrafos, ele já começa a levantar da cadeira. Então, eu tive várias oportunidades assim, você vai pedir para ele fazer o seguinte, qual tópico tem que estar lá e o que ele tem que colocar em cada parágrafo como conceito. O dia que eu fiz isso, a menina apareceu com 12 páginas para mim. Ela não tinha saído de 2 parágrafos. Depois que eu estruturei, ela enxergou, então é isso. Uma outra coisa que eu tenho observado depois que eu passei a olhar e usar a IA para integrar alunos de TDAH e autista, eu dou aula na pedagogia. Então eu também dou aula para professores. E eu pergunto para os meus alunos, deu para entender? Ela disse, não, professora, ficou ótima. Como é que você instruiu? Você sabe que eu fiquei melhor? Porque as minhas instruções hoje são mais claras. Porque eu percebo que tem coisas que estavam na minha cabeça, mas não estavam ali. E aí me lembra, lembra disso, lembra daquilo. Então, eu falo para todo mundo também assim,
se capacite usando a própria IA, com os cuidados éticos, né? Porque ela tem alguns vieses. Mas pergunta para a IA, como é que você faria? Como é que você ajuda? E agora o desafio que eu acho é, como é que a gente usa a IA no bullying, sabia? Como é que a gente usa nessas situações extremas e como é que eu proporciono atividades? Esse é um desafio que eu tenho visto, eu tenho tentado entender. Porque para aprender conteúdo, ela é ótima. Mas e para aprender atitude? Como é que a gente vai fazer? É um desafio. Convido a todos a ir fazer, depois até me contar. Professor, olha, teve uma situação lá que ela achou uma saída interessante. Né? Então, eu acho que dá para a gente explorar. Realmente é uma inovação, né? E toda inovação traz os desafios. E dentro dessa questão, a senhora sabe me dizer se aí dentro das universidades, das escolas, está tendo essa preocupação ética com o uso da inteligência artificial? Já existe alguma discussão nesse sentido? Regras para os alunos, para os professores? O que está sendo discutido nesse sentido? Nas grandes universidades já existe essa discussão. Já estão colocando dentro da própria formação dos profissionais uma disciplina. No ensino médio já está chegando, o Paraná agora começa, no terceiro do médio também colocando. O que me assusta um pouco é sem ter uma discussão humana disso, sabia? A ética é uma relação humana. Eu gostei do termo algorítmica, né? É uma relação humana de uso de uma tecnologia. Eu acho que essas discussões estão começando. Os professores são assustados. Isso é certo, gente. Fala agora, ninguém mais. Outro dia um professor falou para mim assim, na capacitação: professor, agora eu vou mandar todo mundo escrever. Vai me entregar trabalho escrito, acabou. Eu disse assim, não, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que voltar a ligar rancho, eu brinco. Não vai rolar isso aí. Mas, assim, a gente vai ter que pensar, não vai dar para voltar atrás. As discussões estão acontecendo na sala dos professores, a gente conversa muito, sabia? Isso eu acho ótimo. E aí, como é que você faz? Usa, não usa? O professor sente, será que se eu usar estou sendo errado? E o aluno? Então, existe essa discussão. Eu acho que a gente vai ter que partir de algumas regulamentações dos próprios ministérios e secretarias. Isso é uma questão coletiva. Não dá para tratar como individual. Acho que o Papa fala isso. Que é uma questão coletiva, não é uma questão individual. Não é o professor sozinho na sala, mas é coletivamente o que a gente espera. Então, está tendo sim a discussão. A gente ainda está, em alguns países já está mais desenvolvido. Aqui no Brasil a gente está conversando sobre isso. Então, existe essa discussão. Não está fechada, porque a gente está no começo. Mas ainda bem que está existindo, né? Porque não que a igreja apoia a ciência, apoia a tecnologia, tanto é que nas falas do Papa Francisco ele sempre deixa isso muito claro, mas o que ele coloca é assim, isso precisa ser colocado para um bem comum, né? E não para um bem específico de um grupo, de alguns privilegiados, né? Então, como que nós podemos hoje, talvez a igreja precisa até participar mais ativamente dessa discussão, né, e contribuir com essa parte moral, né, esse conjunto de regras, lógico, dentro da parte cristã, o que nós temos que preservar para aqueles valores básicos não se perderem aí no meio do caminho, né? Então, a inteligência artificial, a senhora acredita que, por exemplo, no caso da educação, ela já tem servido para esse bem comum acontecer? Os professores, de fato, estão conseguindo passar para o aluno isso que eu comentei um pouco antes, dele achar que está tudo resolvido ali na IA, que ele não precisa mais escrever, que ele não precisa mais usar do seu pensamento para compor um texto, para escrever um e-mail, que ele vai encontrar tudo pronto. Isso não seria um grande risco? É um baita risco. E aí, assim, o que eu tenho percebido com os meus colegas, eu posso falar, né, porque eu estou lá todos os dias dando aula,
é uma preocupação constante que a gente tenta passar para os alunos. E olha como tem a ver com valores, né? É o que você produz para o mundo. Você é responsável. Eu sou professora da educação infantil, no meu caso, do ensino fundamental. Você é responsável quando o pai for conversar com você. A produção é sua. A inteligência, né, passa por você. O uso responsável disso passa por tomada de decisão para o bem coletivo. Aquela minha turma toda, ou aquela minha empresa, para o bem coletivo, que isso favoreça. Tem uma coisa que eu vi esses dias, eu achei interessante. Nós estamos, como professores, voltando a fazer mais trabalho em grupo, por exemplo, mapa mental. Sabia? Vamos escrever aqui? Nós estamos trazendo escrita para dentro, para ver o que eles conseguem trazer de lá para cá. Então, a gente tem feito isso para mostrar que, relembrá-los, que eles estão ali num ambiente onde eles podem produzir. Então, e a escola nunca foi de produzir muito, eu brinco. Eu atuo muito tempo com o TCC e o TCC a primeira coisa é formule uma pergunta de pesquisa. Tudo parte dali. E nós temos uma dificuldade imensa de formular uma pergunta de pesquisa. Eu digo, sabe por quê? A gente foi treinado esse tempo inteiro para responder a pergunta, não para fazer. É para responder. O professor faz uma lista de perguntas numa prova e você tem que tirar 10. Ou no mínimo 6, 7 para passar. Só que agora inverte o papel. Então agora que pergunta você tem? Então, nós como professores, a gente está reaprendendo isso. E aí, nós estamos descobrindo algumas técnicas para poder trabalhar. Então, como é que a gente faz isso? Acho que a gente faz propiciando situações onde ele exercite o seu lado criativo. Eu acho que isso é uma coisa que em todos os lugares a gente vai poder fazer. Ele pode buscar subsídio. Que subsídio a gente encontra, né? Mas proporcionar situações onde ele perceba que ele está sendo capaz de produzir mais ou melhor. Porque não vamos tirar que existe o apertar botão. Existe. Eu estava numa palestra e uma menina de uns 27 anos, falo menina, né, que eu tenho quase 28, e aí eu disse, como é que eu falo para os meus alunos que não é só apertar botão? Aí ela virou para mim, mas é só apertar botão. Eu digo, nossa, eu tô com um problema, eu preciso trabalhar isso melhor com eles. Então eu falo muito para os professores, eu falo muito para eles e para os alunos quando eu dou. Gente, não é só apertar botão. Se for só apertar botão, você é desnecessário. E você não é desnecessário nesse mundo. Olha como é o coletivo, né? Então, a gente tem que sempre trabalhar e dar oportunidade para que eles criem. Eu acho que essa, para mim, seria uma dica para todo mundo. Pô, coloca eles para criar. Eles são criativos, sabia? São muito criativos. É verdade. Eu sou da área da comunicação, do marketing, então eu vejo como essencial. A IA pode te dar lá muitas ideias, mas ela não vai ao ponto de esmiuçar todos os detalhes, né? E você sabe o problema das ideias da IA? Ela te dá muitas ideias. Então o aluno tem 10 ideias da IA. E aí ele chega desesperado, porque ele já é ansioso. Aí vai pra IA, sem conhecimento técnico sobre o assunto. A IA te dá vários. E aí ele não sabe o que fazer com aquelas perguntas. Aí ele fica perdido, porque é muita informação. Então ele não... O excesso de ideias, né? Então, com certeza nós percebemos aí que o professor não vai ser substituído, porque o professor vai precisar ensinar todo esse processo, né? Porque... E o aluno, ele é inseguro, tá? Eu digo assim, quando eles dizem, agora com a IA, vamos fazer tudo sozinho, eu digo assim, bom, só se for o aluno de vocês, porque o meu tem insegurança até de pôr o nome na prova, eu brinco. Eles são essencialmente inseguros por muita possibilidade. Eles têm muitas, essa geração, eu não gosto de falar mal dela, porque ela não viveu o que eu vivi, eu não posso falar. Eu sou uma pessoa otimista, se eu não era professora. Se eu sou uma pessoa pessimista, não dá pra ser professor. O mundo tem que melhorar a partir de mim. Não existe essa opção pra mim. Então, eles são inseguros, porque eles têm muita opção que a gente não tinha. E aí, então ele vem, minha professora, tem 10 projetos que ele mandou eu fazer. Qual que eu faço? Então ele vem, eu digo, qual você gosta mais? Olha a pergunta. Onde você quer chegar? Ele diz, não tinha parado para pensar, tem que pensar nisso? Tem, onde é que você quer chegar? É um projeto de extensão. Extensão. Para que é extensão? Olha o papel do professor. Porque senão ele termina o semestre, ele não fez o trabalho. Porque ele teve que decidir entre 10. Então é interessante ter essa acolhida aí, né? É uma acolhida. No fundo, o professor continua tendo que ajudar a pensar. Ajudar a pensar. Não é? Que coisa importante, né? Sim. Esse processo é o processo de sempre, né? Ajudar Sim. a pensar. Nós temos que colocar nossa cabeça para funcionar. Professor, agora eu queria partir para
para alguma parte mais prática. Com certeza nós temos aí, nos ouvindo e nos assistindo, pais, muitas vezes avós que têm os seus filhos, netos, e qual seria aí o limite? O que nós poderíamos fazer, o que permitir, o que não permitir para as faixas etárias aí, que a senhora pudesse explicar, de 0 a 3, de 3, assim, colocar alguns exemplos do que seria recomendado a cada faixa etária, o que utilizar, principalmente porque eu vejo na missa, né? Na missa hoje muitos pais levam tablet para a criança ficar lá e não incomodar. O que é razoável? A senhora acredita o uso de IA para qual faixa etária, o que fazer? Bom, primeiro para os pais eu vou dar uma dica, porque eu também sou mãe de adolescente, né, 17 anos. Primeiro, conversa com eles para ver se eles conhecem. Todos conhecem, tá, gente? Mas pergunta, tá? Sem julgar primeiro. Se você já chega dizendo que não pode, o não pode é um favorecimento. Pergunta que, você conhece ferramenta? Nossa, que interessante. O que você usa quando é jovem? Né? Quando é adolescente, quando ele for fazer tarefas, você também pergunta, você está usando alguma coisa? Porque nós não usamos. E ele pode te mostrar. E aí você diz, tá, mas se ele responder, né, no GPT. Então, assim, se você pegar a partir de uma idade do 3º aninho, eu tive um aluno do 1º ano que já estava usando o ChatGPT, tá? Que é uma conversacional. Então já usa. 1º ano do fundamental. Do fundamental, na alfabetização. Ele já usando porque fazem perguntas. Então, assim, primeiro, conversar. Crianças muito pequenas, até 4 anos, as pesquisas já dizem 4, 5 anos, não seria uma boa ele ter isso, porque ele não tem ainda esse vínculo afetivo. Então, por exemplo, vai surgir, os pais vão ter que ficar atentos. Hoje tem no YouTube, seja onde for, personagens que trazem informações que não são o que eu quero. Então, daqui a pouco vai ter uns robozinhos que você vai comprar para o seu filho. Então, cuidado. Você sabe o que está rolando aí? Então, assim, para crianças até 4, 5 anos, elas vão usar a IA de uma forma sem perceber, mas não efetivamente. Mas daqui a pouco vão chegar os robozinhos. Então, assim, a partir do fundamental, não tem como não usar, eles vão estar usando, então senta com eles. Tem IA que produz música. Você pode fazer uma música para sua família, para mostrar o uso responsável. Olha que legal. Chama Suno, S-U-N-O. Aí vai lá e diz assim, olha, eu quero uma música para comemorar os 50 anos da vovó. Eu sou um menino que gosta disso e ela gosta de fazer doce de leite para mim. Olha, relação afetiva, eu vou apresentar uma música para minha avó. Né? Eu tenho IAs que criam imagens. Sabe o que eu fiz? Meus pais faleceram há muitos anos. Há mais de 30 anos, meu pai e minha mãe. E eu fiz um vídeo deles caminhando. E aí olha, era meu sonho, né? Ver. Mas a responsabilidade de mostrar isso. Eu fiz. É uma imagem que não existe, mas existe na minha cabeça. Então dá para criar a imagem, uma família, recriar o vovô sorrindo, que não viu mais. Olha que interessante. Então dá para ter. Então eu acho que para os pais, primeiro é a conversa, para descobrir o que eles estão usando, e depois escolher algumas ferramentas que hoje não são muitas disponíveis para a idade, né? Mas eu acho que dá para a gente brincar um pouquinho. Professora, uma outra questão que me inquieta um pouco, além do que os pais precisam tomar cuidado com seus filhos em casa, porque é onde muitas vezes eles ficam a maior parte do tempo, mas também quanto aos profissionais. Existem áreas, de fato, não só da educação, mas daí de forma geral, que já estão sendo substituídas pela inteligência artificial, né? Existem várias áreas, né? A senhora acredita que existe uma possibilidade de nós, de uma certa maneira, emburrecermos os relacionamentos por termos somente essas ferramentas nos atendendo, prestando serviço, e acabar esse contato humano? O risco sempre existe. Eu gosto da fala do Papa quando pergunta da inteligência artificial, ele diz, eu tenho medo da inteligência humana, né? É interessante eu gosto dele, das tiradas, né? E aí, assim, existe sim essa possibilidade, até porque a humanidade precisa decidir, né? Mas olha que legal, você sabe que está voltando a ter clube do livro?
Você sabe que adolescentes estão deixando alguns desses, por exemplo, aplicativos de encontros, porque eles estão fazendo rodas de encontro? Você está vendo que o ser humano está sentindo falta do ser humano? Porque eu acho que assim, nós estamos numa rádio católica, Deus nos fez para vivermos em comunidade. E essa sensação e essa necessidade que a gente tem, quando a gente vai às missas, quando a gente vai viver em comunidade, ouvi-los falar, é para despertar essa sensação. Então, ao mesmo tempo que o mundo corporativo e o que quer te vender a geladeira não quer que você pense, e não quer que você conviva, mas quer que você compre, o ser humano parece que tem uma fagulha dentro dele que diz assim: por que eu vou comprar uma geladeira se eu não tenho ninguém para vir na minha casa para eu fazer um jantar? Olha, então estão surgindo várias dessas relações humanas. Eu vejo na sala de aula, os alunos começam a ter um pouco mais de vontade de, eu não estou me conseguindo conversar. Sabe a necessidade? Agora, as pesquisas estão mostrando um problema de declínio cognitivo, sim, neurociência, né? Prova. E aí é um desafio não só da escola, mas da sociedade. Porque também aquele que eu estou contratando, eu quero que ele pense ou não. Porque às vezes eu contrato uma pessoa, eu pago pouco, ou pago o que tem que pagar, não sei, mas eu não quero que ela pense. Então, a partir do momento que você contratar alguém, você vai ter que aprender a escutá-la também. Eu quero que ela pense. Porque senão tudo vai ser substituído. E foi um erro que eles disseram. Tem um cara, tô terminando, mas tem um grande indústria americana de computação. Sabe o que ele fez? Demitiu todos os programadores dele. Demitiu 90%. Falou, agora eu só pus IA. Que beleza. Ficou feliz. 6 meses depois, ele está desesperado porque ele jogou no mercado ótimos profissionais que pensavam. E ele não está conseguindo nem contratar. Então, assim, a substituição, como as pessoas acham para fazer, vai ser um tiro no pé. Não é assim. Você precisa estar preparado para essa. Mas algumas realmente. Burocraticamente, o que você faz por repetição, repetição não exige inteligência. Isso vai ser substituído. Ao mesmo tempo, são criadas outras oportunidades, né? Hoje nós estamos aqui com um bate-papo tão interessante, ao mesmo tempo tão desafiador, que é sobre a inteligência artificial. E aqui nós tivemos a oportunidade com a professora Ana, de uma forma muito rica, pensar, né? Primeira coisa é pensar as vantagens, os benefícios, os prós e contras dessa inteligência artificial. E nós, pelo menos, professor, o que eu pude captar até agora, que esse novo conhecimento, né, não tão novo como a senhora diz, mas que está sendo colocado em prática agora nos últimos anos, ele tem muitas possibilidades e muitos desafios. Nós não podemos achar que tudo vai ser substituído, os professores, o ser humano vai ser substituído, que, como a senhora já deu vários exemplos, precisa daquele que pensa. Nesse sentido, já assim, agradecendo muito essa reflexão que nós tivemos com a senhora, que mensagem que a senhora pode deixar, então, para aqueles que nos ouvem, aqueles que estão nos assistindo, aqueles que tiveram contato hoje com essa informação, ou aqueles que já estão utilizando a IA e que muitas vezes se sentem apreensivos quanto ao seu trabalho, ao sua maneira de aprender, que são alunos, né? Qual que é a mensagem que a senhora poderia deixar, já que não é um assunto fechado, né? Não é nada conclusivo, como que nós podemos pensar a IA e como nos comportar a partir de agora? Bom, primeiro fica o convite. E não tem idade, gente, não tem idade. Eu digo que nós aprendemos, né? O cérebro não aprende para sempre, né? E faz até bem, faz bem. Então, quem não foi, brinca. Eu falo de brincar, vai brincar com a IA. Se você não sabe, pergunta para um neto, para um sobrinho, para o filho. Coloca aqui o ChatGPT para eu ver. A gente passa por uma fase de encantamento, óbvio, né? Depois a gente vai pensar. Então, assim, quem não fez, brinca um pouquinho. Aqueles que estão usando, refletem sobre o uso. Tem uma fala também, voltando para Francisco, que eu acho interessante, que diz assim: esse uso está me fazendo mais humano ou mais desumano? Ele está me transformando numa máquina de produção
ou ele está me fazendo uma pessoa melhor? Essa é a pergunta. Acho que para qualquer coisa, né? Se nós somos humanos. O que eu estou usando está me melhorando como pessoa? Mais para frente. Está me usando... ele está como pessoa, como sociedade, porque também tem isso. Eu tenho que estar socialmente... Esse mundo está melhorando? Eu estou deixando ele melhor? Então, acho que essa é uma reflexão. Antes de usar ou depois de usar, né? Aquela coisa, antes e depois, de preferência. Isso que eu estou usando está me transformando num ser humano melhor, e com isso eu estou fazendo com que a sociedade seja melhor, ou ela está me desumanizando e eu estou esquecendo de quem eu sou. Né? Acho que essa é a maior reflexão que a gente tem que ter. Professora Ana, foi uma grande alegria recebê-la. Que Deus continue iluminando a sua caminhada, visto que esse tema é essencial para os nossos tempos. Então, que a senhora possa continuar sendo esse instrumento ético, para que, apesar de ser uma máquina, né? Inteligência artificial é máquina, mas ela é, acima de tudo, programada por seres humanos. Então, que nós possamos fazer um bom uso desta ferramenta, que você possa ter aprendido nesse podcast Conexão Alvorada, a se relacionar melhor com a inteligência artificial, essa relação com você mesmo, essa relação com o outro, essa relação com Deus, passa por essas perguntas do Papa Francisco, por essas reflexões que o Papa Francisco tem feito sobre a inteligência artificial, que nós possamos refletir cada dia mais, já que não podemos falar isso não tem a ver conosco, não. Inconscientemente nós estamos usando muitas vezes a inteligência artificial sem se dar conta disso. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanhou em mais esse podcast Conexão Alvorada. Eu espero você no próximo episódio. Até lá, Deus te abençoe.